Autoridades investigam um acidente em uma fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. A explosão nessa madrugada deixou 9 mortos e 7 feridos. São 5h56 da manhã. O que essa câmera captura é o áudio da explosão. 6 segundos de um estrondo contínuo. O acidente aconteceu nesta empresa que fabrica explosivos para construção civil e mineração. Pelo menos 16 pessoas estavam no local do acidente. 7 foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. Essa mulher veio cedo em busca de informações do filho. Ficou aliviada quando soube que ele estava bem. Estou aliviada por ele, mas estou triste pelas outras famílias, né? Porque meu filho pelo menos falou, mas as outras famílias que entraram, não é bom. Ao longo do dia, 9 funcionários ficaram desaparecidos. Entre eles, o irmão do Ricardo, que permaneceu na frente da fábrica em busca de informações. É ruim a notícia, né? Que não informa nada, né? E não se fala, vê se tá bom, se tá ruim. O local onde a explosão aconteceu fica a cerca de 500 metros daqui da entrada da empresa. A área era onde funcionava a planta de acessórios, espaço responsável pela fabricação dos iniciadores, dispositivos que ativam os artefatos explosivos. No local onde a explosão aconteceu, só ficou uma grande cratera. Nós encontramos um cenário ali com muitos escombros, a onda de choque, né? O movimento do ar ali levou os escombros para regiões muito distantes, vidros quebrados, ali onde era o local onde aconteceu a explosão, uma área de 25 metros quadrados causou, depois da explosão, uma cratera. O esquadrão antibombas trabalhou por horas antes de liberar o local para o resgate do corpo de bombeiros. Moradores de outras cidades disseram ouvir o estrondo. Nas casas próximas, estragos visíveis. Foi um barulho assim ensurdecedor. Eu escutei barulho de vidro, ao mesmo tempo parecia que era em cima da casa, sabe? Tipo, como se fosse uma bomba mesmo. A casa inteira balançou. E aqui nesse quarto era o meu filho que estava dormindo. Tem o filho de 9 anos, né? E essa parte do forro aqui estava toda caída. Nessa empresa vizinha, o escritório ficou completamente destruído. A direção da empresa lamenta o acidente e disse que está prestando assistência às famílias das vítimas. Nós estamos buscando dar todo o apoio para as famílias, que é o principal ponto, nossa prioridade absoluta nesse momento, e trabalhando também num plano de contingência. Daqui a pouco, ao vivo, nós vamos trazer as últimas informações desse caso. O repórter Leonardo Gomes acompanhou a coletiva das forças de segurança e vai trazer os detalhes sobre a confirmação das mortes nessa explosão. Nós voltamos a falar da explosão numa fábrica de explosivos em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. Isso aconteceu nessa madrugada. O Leonardo Gomes é quem chega agora com os detalhes. Uma boa noite para você, Léo. A Secretaria de Segurança Pública confirmou agora, no início da noite, não há sobreviventes entre os 9 desaparecidos dessa explosão, infelizmente, né? Exatamente. Boa noite a você, Camila. Boa noite a todos. O secretário de Segurança Pública, Coronel Hudson, foi muito taxativo, claro, em dizer que não há chance alguma dessas 9 pessoas, 9 trabalhadores serem encontrados com vida, haja vista que a força da explosão foi muito grande, dizimou parte da vegetação e também criou uma enorme cratera bem no epicentro dessa explosão. Veja agora o que o secretário disse há pouco. Nós não temos mais a possibilidade de encontrar sobreviventes dentre essas 9 pessoas que eram para estar nesse ambiente. Se são as 9 da lista de trabalhadores, nós não sabemos ainda, porque carece de um exame de DNA para ver se aqueles fragmentos de corpos são das pessoas que trabalham ali, infelizmente. 9 trabalhadores, portanto, mas o local, segundo o Corpo de Bombeiros e a própria empresa, a Enaex, existiam 11 pessoas naquele momento, perto das 6 horas da manhã. Câmeras de segurança são analisadas. Conversamos há pouco também com a delegada responsável pela investigação da Polícia Civil, que disse o seguinte, Camila, que existe uma câmera que não flagra, não registra, melhor dizendo, o momento da explosão, mas sim o momento em que 2 mulheres, 2 trabalhadoras saem instantes antes da explosão deste galpão, desta sala,
e aí a explosão acontece. É aí que as imagens são cortadas, né? A própria empresa disse isso, que não existem câmeras de segurança que pegaram efetivamente a explosão, mas apesar disso, a análise minuciosa do que aconteceu antes também pode ser primordial para entender o que houve. E o que houve é a grande pergunta que deve mover a investigação da Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública também reforçou isso. Tudo vai ser analisado para entender se a gente fala de um acidente e o que pode ter provocado ele, se pessoas podem ser eventualmente responsabilizadas, se a empresa eventualmente pode ser responsabilizada, uma vez que a empresa emitiu uma nota, mais uma durante o dia, e diz que prestou condolências às famílias e de que segue protocolos rigorosos de segurança. Além disso, a lista com as 9 vítimas já foi divulgada. Você que acompanha o RIC Notícias Noite pode encontrar a lista desses colaboradores, dessas vítimas que lamentavelmente perderam a vida no site ric.com.br, e também outras 7 pessoas ficaram feridas, mas ferimentos leves, apenas escoriações, algumas inclusive já receberam alta. Agora o que resta aqui, nesse momento o Corpo de Bombeiros sai desse trabalho de resgate que acaba, mas deve voltar amanhã cedo. Isso porque apenas fragmentos, restos mortais ainda seguem junto aos destroços, e vai ser feito esse trabalho para poder cruzar com o DNA, o material genético, melhor dizendo, que foi disponibilizado pelos familiares, que tiveram que passar por um momento muito difícil ao longo das últimas horas, em que receberam essa triste notícia de que perderam um ente querido e também tiveram que disponibilizar material genético. Vai ser feito o confronto com o material encontrado nos destroços, e aí nas próximas semanas, né, o secretário fala em 30 dias, Polícia Científica também, aí sim as famílias vão poder se despedir com os restos mortais, poder fazer uma despedida honrosa para essas pessoas, mas ao mesmo tempo vai correr a investigação e claro que a gente vai acompanhar de perto. Camila? Sem dúvidas, Léo. Lembrando que, inclusive, o Ministério Público do Trabalho já se pronunciou, diz que vai também investigar esse caso, e isso é fundamental para a gente entender, de fato, se há ou não uma responsabilidade humana, como você bem pontuou, até para que a gente possa evitar novas situações como essa lá atrás. Em 1993, se eu não me engano, a gente já teve um caso muito parecido. Então, investigação fundamental, a gente segue acompanhando muito de perto. Infelizmente, 9 pessoas não resistiram a esses ferimentos. A gente percebe pelas imagens que seria impossível, porque a dimensão dessa explosão é realmente impressionante, e 7 pessoas que sobreviveram quase que de forma milagrosa. O Léo acabou de citar aqui uma nova câmera de segurança que é usada pela polícia nessas investigações, que mostram aí 2 mulheres que tinham acabado de sair desse local. A gente também vai seguir em busca dessas imagens, de todos os detalhes, e as atualizações, claro, vocês acompanham em tempo real na programação da RIC TV e também no nosso portal ric.com.br. Léo, você tem prioridade, a qualquer instante é só nos acionar.